Este vídeo é indicado para todos os públicos. Versão brasileira. Máquina de dublagens. Esse tijolo bem aqui tá vivo. Não acredita? Bom, e se eu fizer isso aqui? Olha, eu vou dar um mortal! Isso vai ser muito maneiro, tijolinho. Ai, o que vocês estão fazendo, seus moleques? O tijolinho vai dar um mortal, vovó. Mortal! E aí, tá convencido agora? Esse tijolo pareceu mais vivo pra você? Quer dizer, é claro, ainda é um tijolo que não se move sozinho. Mas eu coloquei uns olhos esbugalhados nele e dei uma família pra ele, pra você conseguir se conectar com o boneco. E isso fez você sentir emoções. Convencer você que assiste que algo inanimado está animado é o principal trabalho daqueles que se chamam de animadores. Eles não são nada além de ilusionistas fajutos. No último século, animadores inovaram com novas técnicas e estilos para esse meio, passando de uma roda giratória que nem usava eletricidade pro aranha-verso. E hoje vou estar falando sobre todos os processos e inovações que levaram o meio da animação a ser o que ele é hoje em dia. Mas antes, vamos voltar lá pra trás no início dos filmes, quando era tudo preto e branco, meu amigo, e as pessoas tinham que usar cartazes pra poder falar. Desde cedo, cineastas descobriram um truque muito simples pra fazer qualquer coisa parecer viva diante a câmera. E esse truquezinho era chamado de... Stop motion! Se você tá filmando alguma coisa e você para a câmera pra mexer um pouquinho naquela coisa, pra tirar uma nova foto e mexer de novo naquela coisa e continuar fazendo isso uma quantia tediosa de vezes, quando você pegar a gravação vai parecer que aquela coisinha tá magicamente se movendo. E com essa técnica você pode fazer parecer que literalmente qualquer coisa pode se mover. Qualquer mesmo. Mas alguns cineastas levaram essa história a um extremo nível, criando personagens inteiros feitos de massinha e fios de metal manipuláveis pra criar o que é chamado de armadura. Agora os animadores podiam criar personagens únicos que se dobravam e posavam de maneiras bem mais credíveis. Com stop motion, você não precisa mais contratar um dinossauro e um macaco gigante para fazer um filme sobre um dinossauro e um macaco gigante. Dito isso, tá fora, Silvassauro. Eu vou ter que voltar pra petrolífera. Sabe, eu acabei de ter uma ideia maluca. E se a gente fizer a cabeça inteira do boneco ser trocável? Agora eles podem fazer qualquer expressão facial e formato de boca possível. A gente vai ter que esculpir centenas de cabeças diferentes. Mas assim, qual é? Vai ser divertido, é por isso que a gente é extremo, bebê! Filmes em stop motion ainda estão sendo feitos e amados até os dias atuais. E mesmo com as tecnologias modernas deixando todo o processo mais simples, os animadores ainda estão usando as mesmas técnicas que eram usadas lá no King Kong de 1920, onde eles cuidadosamente posavam cada personagem para pegar seus movimentos frame por frame e em ordem cronológica. Stop motion é um tipo de animação que eu nem consigo compreender como é que eles fazem, muito menos como é que eles fazem para deixar bonito, sabe? Ter um personagem de stop motion fazendo centenas de posições diferentes e expressões faciais também é sempre feito para fazer o personagem parecer mais vivo pra gente. E de vez em quando, só pra ajudar a vender o realismo, os animadores vão imitar coisas que só acontecem na vida real. Eu sempre rio quando eu vejo um reflexo de câmera num filme animado, porque, tipo assim, de onde que veio isso? Não tem nenhuma lente filmando aí. Diferente de mim, claro, eu sempre tenho uma câmera ligada. Fala, gatinhas! Ah não! Ah não! Você viu isso? Você viu o Motion Blue! Olha pra esse lagarto comendo um inseto. Ele pegou. Agora vamos voltar o clipe e pausar ele bem aqui. Esse lagarto se move tão rápido que a câmera não captura os movimentos dele corretamente. E ele se transforma nessa geleca estranha, que nem se parece com um lagarto, pra falar a verdade. Mas não se preocupe, meu caro telespectador. Isso se chama motion blur e é 100% natural. Objetos rápidos também são bem difíceis de se notar na vida real. Então essa geleia embaçada só aparecendo por um frame ajuda a vender a ideia que esse carinha aqui tá se movendo bem rápido nesse vídeo. Se você assistir qualquer filme frame por frame, você vai notar vários motion blurs em todo canto e é bem sutil. Então, como os animadores que tiram centenas de fotos paradas lidam com esse fenômeno natural de coisas que estão em movimento? Fácil! Eles desenham... Smear frames! Animadores desenham seus próprios frames borrados para imitar a sensação de movimentos rápidos. Corpos podem esticar e braços se multiplicarem. Basicamente, dá pra colocar uns monstros de um pesadelo contanto que seja mostrado por um único frame. Smears são muito divertidos de se desenhar, mas podem acabar parecendo bem estranhos por si só. Mas no contexto da cena toda, você mal vai perceber que eles estão por ali na cena. Ok, talvez agora você perceba eles, mas foi só porque eu apontei que eles estão por ali. E já que os animadores são os bad boys
animadores que não seguem essas tais de regras, eles podem fazer smears de qualquer coisa, mesmo no stop motion. Dá pra esculpir um smear frame na vida real, como eles fizeram lá em Paranorman, que caso você não tenha visto ainda, vai se tornar seu novo filme favorito. Smear frames podem ser usados em qualquer lugar e qualquer hora. Exceto se você fosse um animador nas décadas de 20 ou 30, porque eles não sabiam que essa coisa existia ainda. Nesse caso, você estaria animando um negocinho chamado de overhauls! Nas décadas de 20 e 30, animadores ainda estavam descobrindo os princípios-chave para ser usados em animação, e pelo visto existem 12 deles. Smear frames eram mal usados direito nessa época, com os animadores geralmente só desenhando personagens com vários membros para mostrar os movimentos rápidos. Esses frames esticados e loucos e cheios de vida que a gente conhece e ama tanto não eram muito usados até a chegada da década de 40. Personagens em Rubber Hose parecem ter membros feitos de espaguete, quase feitos de manteiga, que se dobram e se movem de maneiras que são anatomicamente incorretas. Tipo esses bracinhos de macarrão do Mickey Mouse que agora eu posso legalmente mostrar. O motivo para os personagens se parecerem assim é porque desenhar braços de macarrão e não se preocupar com a anatomia torna o desenho mais fácil de fazer, mas assim... Só porque algo é mais fácil de desenhar não significa que é pior. O que esses animadores conseguiram fazer com essa tal tecnologia, se é que dá pra chamar desse jeito, não é nada mais do que magia negra. E o mesmo estúdio que fez o Steamboat Willie queria subir o sarrafo pra mostrar ao mundo que a animação poderia ser muito mais. Não precisavam ser personagens de macarrão com olhos de Pac-Man. Eles iriam animar uma mulher realista com braços proporcionais que não iria se mexer de jeitos estranhos e exagerados e... Ai meu Deus, os braços de macarrão dela estão se movendo de um jeito muito exagerado! Em 1934, a Disney lançou um curta chamado A Deusa da Primavera, sendo a sua primeira tentativa de animar uma personagem com o que era pra ser uma anatomia humana bem realista. Eles ainda tinham muito pra aprender. Agora, animar um humano, entre aspas, anatomicamente correto, é uma tarefa bem mais difícil do que ela parece. Isso é por causa do Vale da Estranheza. Enquanto os personagens ganham mais características humanas, a gente chega num ponto interessante bem aqui, quando algo se parece muito com um humano, mas tem alguma coisinha estranha. O reconhecimento de padrões do nosso cérebro soa um alarme e fica tipo... Tem alguma coisa muito errada com esse quase humano! Será que eu desço a porrada nele ou saio correndo? Então, se você tá tentando fazer algo mais parecido com um humano possível, mas você erra só por um detalhinho, a casa inteira vai abaixo. A Deusa da Primavera ainda assim foi um bom treino pra Disney, porque só 3 anos depois eles lançaram o primeiro filme completamente animado do mundo, que foi A Branca de Neve. Não dá pra culpar a Disney por gastar 6 vezes mais que o orçamento planejado pra esse filme, porque olha só como esses personagens humanos estão se movendo. 10 anos antes da Branca de Neve, humanos animados se pareciam com isso. Então sair disso pra isso? Em só 10 anos? Como? Eu não creio às vezes o quão reais esses personagens humanos se parecem. Reais até demais. Bom, eu acho que você já tá grandinho pra aprender os perigos do rotoscoping! Rotoscoping é o processo de pegar um vídeo da vida real e depois manualmente desenhar por cima de cada frame, resultando numa animação com níveis surreais de realismo pro desenho. E eu digo surreal de maneira ruim. Você tá basicamente tacando um filtro cartoon por cima de uma gravação real, só que em vez de tacar o filtro, você tá gastando múltiplas horas da sua vida fazendo desenho sem sentido. Rotoscoping não é a mesma coisa que filmar um ator humano e depois usar essa gravação de referência. Tipo o que a Disney fez em Bela Adormecida ou Alice no País das Maravilhas, ou qualquer filme animado de hoje em dia, porque animadores usam referências o tempo todo. As pessoas já sabiam fazer rotoscoping em outras pessoas muito antes da Branca de Neve. Então é claro que a Disney, que tava querendo mostrar movimento humano realista, fez rotoscoping em algumas cenas. O problema do rotoscoping é que às vezes a gente começa a voltar pro fundo do poço do Vale da Estranheza. Personagens animados muitas vezes quebram e deveriam quebrar as leis da física. Eles podem se esmagar e esticar em proporções estranhas e serem desenhados em poses únicas e interessantes. E olha, Branca de Neve ainda é uma obra-prima dos filmes. O rotoscoping é tranquilo, você mal percebe que ele tá lá. É um bom filme, o filme é bom e fez muito dinheiro pra Disney. E também, como o Walt animou essas cenas de coisas refletindo na água em 1937, cara? Será que eles colocaram um vidro especial por cima das pinturas pra fazer tudo parecer bem distorcido? Quem teria uma ideia de jirico dessas? Se você fizesse um filme inteiro inteiramente em rotoscope, o que você conseguiria é O Senhor dos Anéis de Ralph Bakshi. Você percebe algo estranho nos movimentos desses personagens? Olha como Gandalf se movia um ano atrás lá no Hobbit. Agora no Senhor dos Anéis. Hobbit, Senhor dos Anéis.
Quase todas as cenas desse filme usaram rotoscoping, e as cenas que não usavam eram gravações reais com um filtro aplicado por cima. Eu não tô dizendo que rotoscoping é ruim, você só tem que fazer do jeito certo. Um personagem mudar tradicionalmente animado pra rotoscoping é muito engraçado, e sempre vai ser. O youtuber Joe Haver faz sketches em rotoscoping muito engraçadas que parecem que você tá numa brisa, e eu digo isso de um jeito bom. E alguns clipes musicais conseguem usar o rotoscoping muito bem, porque para algumas linguagens ele fica muito maneiro. Agora, eu queria poder dizer que o primeiro filme do Senhor dos Anéis foi uma pérola escondida das animações, mas eu sei lá, não foi. Não tá no meu top 10, desculpa. Provavelmente deixou um monte de nerds nos anos 70 felizes, mas por sorte o Senhor dos Anéis já foi adaptado para muitas outras formas de mídia, tipo como videogames, cartas de Magic the Gathering e também um anime. Anime? Estão fazendo um anime do Senhor dos Anéis? Estão fazendo o anime do Senhor dos Anéis. Anime! Você achou que Hollywood, Califórnia, era o único lugar no mundo que fazia fotos se mexerem? O Japão já fazia fotos se mexerem também, só que algumas delas são desenhos que se mexem. Existem cursos inteiros de faculdade sobre a história dos animes. Mas você não tá me pagando a matrícula, então a gente vai pular algumas coisas. Muitos dos animes antigos agora são lost media, porque os cinemas não preservavam os filmes antigos naquela época e teve um terremoto que destruiu um monte de estúdios em 1923. Alguns animadores japoneses criaram curtas de recortes de papel, porque comprar um monte de folhas de celuloide era muito caro, e eles tinham designs de personagens bem únicos. E alguns animadores japoneses pegaram inspiração da Disney e fizeram curtas com personagens muito parecidos com a estética que era usada nos Estados Unidos. Daí, na década de 40, teve uns eventos mundiais gigantes que aconteceram que envolveram a maioria dos países, e tantos estúdios de animação dos Estados Unidos e do Japão foram afetados por essa coisa. Mas depois de tudo isso, em 1948, um estúdio chamado Japan Animated Films, que depois foi se tornar a Toei Animation, logo se tornaram a Disney do Oriente. E eles ficaram famosos com desenhos sobre garotas mágicas e fazem desenhos até hoje, mas é coisa pequena, né, gente? Coisa pouca. Ah, e teve um animador que parou de trabalhar na Toei e criou seu próprio estúdio, fazendo um anime baseado na sua HQ que era sobre um garoto robô. E eu até que curti esse estilo de desenhar personagens humanos com olhos bem grandes, bora fazer mais disso aí. E nesse mesmo ano, um outro estúdio fez um anime sobre humanos controlando robôs gigantes. Eu me pergunto se isso vai inspirar um gênero novo inteiro. E esse cara foi contratado por estúdios americanos para fazer filmes natalinos em stop motion como Rudolph e a Rena do Nariz Vermelho. O que significa que o Rudolph é um anime. Nani? E na década de 60, seriados japoneses começaram a estrear em televisões de todo o planeta. E eles continuaram a fazer histórias únicas e interessantes com animações incríveis que são adoradas por bilhões de pessoas, e elas cresceram virando franquias extremamente lucrativas. E tipo, eu tô falando das franquias mais lucrativas. E na década de 70, a Disney ainda era praticamente o pináculo dourado da animação, fazendo filmes de alto orçamento com valores pra toda a família. O que é ok de fazer, as crianças adoram cores brilhantes e animais falantes que só desenhos podem proporcionar. Mas alguns estúdios perceberam que a animação era um meio, e não um gênero, e fizeram desenhos animados exclusivamente para adultos. Isso é parte do motivo porque o primeiro filme do Senhor dos Anéis é todo feito em rotoscope. Ele não estava tentando ser exagerado e cartunesco, ele queria ser realista e durão. A animação pode ser qualquer coisa para qualquer um em qualquer idade. Mas, na real, se você parar pra pensar, não teve uma nova maneira de mostrar desenhos se movendo pras pessoas desde os antigos dias do stop motion em preto e branco. No stop motion, você tira uma foto, move a figura. Tira outra foto, move a figura. Na animação por célula, você tira uma foto, move a célula. Tira a foto, move a célula. Tudo sempre foi uma série de fotos sendo movidas manualmente na frente de uma câmera esse tempo todo. Sempre foi, maneção. Olha a mensagem! Ah, tá dizendo aqui que toda a indústria de animações e filmes vai ser virada de ponta cabeça pra todo sempre. Tá bom, né? Quer ver que essa modinha de computador vai logo passar? Animação em computador! Com os avanços crescentes sendo feitos na tecnologia, nós podemos conquistar cada vez mais avançadas conquistas, como colocar um cara na lua. Ou poder fazer desenhos com mais eficiência que antes. Já se foram os dias que tudo tinha que ser fisicamente desenhado no papel e ter que dar um salário mínimo para centenas de garotas bonitas para pintar à mão cada frame. Agora a gente pode usar esse computador novinho para renderizar tudo o que a gente quer. Tudo o que a gente tem que fazer é criar um molde na vida real da nossa mão da vida real, depois desenhar 350 triângulos nessa nossa mão da vida real, então manualmente medir as coordenadas de x, y e z em 800 pontas de data diferentes. Oh, para isso, aqui vai ser muito rápido, solta esse lápis. Agora a gente programa uns keyframes e a gente consegue...
A gente ainda não tem o poder de processamento pra renderizar tudo. Ah, já sei! E se a gente apontar essa câmera de longa exposição pra tela do computador? Tira essas coisas aqui de arte, mano. Isso aqui é o futuro. E quando tudo acabar de renderizar, a gente vai ter isso. Uma mão humana inteira se movendo sozinha, sem ter que desenhar um único frame. E esse processo foi exatamente o que o estudante universitário de Utah, Ed Catmull, fez em 1972. E enquanto aquilo não foi mais eficiente do que desenhar tudo aquilo à mão, pelo menos mostrou que computadores eram capazes de renderizar animações tridimensionais. E isso foi feito depois que a raça humana pisou na Lua a propósito, então nem vem com esse papinho de efeito especial. E com o poder de processamento dos computadores crescendo exponencialmente, mais e mais diretores de cinema viram os benefícios de usar as imagens geradas por computadores em filmes. E uma década depois de Catmull digitalizar a sua mão, filmes como Tron mostraram personagens correndo em motos de luz impressionantes geradas por computadores. Isso pode parecer, sabe, ruim pros padrões de hoje, mas esses gráficos eram algo que a audiência nunca tinha visto antes na época. Além do mais, o filme se passava dentro de um computador, então provavelmente é assim que as pessoas achavam que era um computador por dentro. Na época, computadores faziam um excelente trabalho criando formas geométricas rígidas, e animadores usaram isso a seu favor. Personagens ainda tinham que ser animados tradicionalmente em células, mas objetos que não iriam mudar sua forma, tipo caldeirões pretos, podiam agora magicamente voar em círculos ao redor dos personagens. A Disney realmente mostrou o poder de processamento dos computadores durante o clímax de As Peripécias de um Ratinho Detetive. Na cena de luta entre os dois roedores dentro da torre do relógio, todas as engrenagens mostradas eram geradas por computador. Animadores agora podiam fazer qualquer formato complexo se mover em um espaço tridimensional sem ter que desenhar um único frame. Quer dizer, exceto pelos personagens, claro, esses aí eles ainda têm que desenhar. Gráficos computadorizados chegaram pra ficar, com a Disney usando eles em cada vez mais filmes, como esses carros em Oliver e a Sua Turma, ou o navio de Eric em A Pequena Sereia. E aí eles só pararam de usar células mesmo. Começando com Bernardo e Bianca na Terra dos Cangurus, a Disney não usou mais células e fez filmes inteiramente digitais, com um programa chamado CAPS. Então, se você já quis ter uma célula da Joana Goana comendo um ovo, isso é uma pena, porque essa porcaria não existe! O que é uma merda, porque a Joana é o melhor lagarto que a Disney já fez na história! Não encosta! Séries de TV e animes ainda usaram células até mais ou menos o começo dos anos 2000, mas eventualmente todo mundo foi pro digital. E agora, pra colorir um frame, você só tinha que fazer. Então, computadores eram ótimos em fazer formas rígidas e não flexíveis, mas alguém já tentou fazer um personagem? Personagens feitos em computador! Um grupo de técnicos de computação trabalhando para um pequeno diretor indie chamado George Lucas estavam levando essa forma de arte a um nível extremo e criando personagens inteiros completamente gerados por computador. Então, um pequeno empresário chamado Steve Jobs contratou esses técnicos para a nova empresa dele, que ele intitulou de Pixar. Sim, o Steve Jobs foi um dos fundadores da Pixar, e ele originalmente fez a empresa para vender um computador de alto desempenho forte o suficiente para renderizar animações 3D. Mas aí ninguém comprou o computador, porque ele custava $135 mil. Então a equipe desistiu da ideia de vender computadores e só ficaram fazendo desenhos gerados por computador. Mas eles logo descobriram um problema novo. O computador tinha um problema de acertar as texturas. Tudo ficava errado, inclusive bebês. Ficou tudo parecendo meio feito de plástico. Então a solução para esse dilema foi fazer um filme com um elenco inteiro sendo composto por personagens realmente feitos de plástico. Ou formigas. Ninguém sabe como elas são de verdade mesmo, então até que colou. A Pixar continuou desenvolvendo processos novos para fazer os computadores gerarem mais texturas e iluminações únicas, como poder simular o cabelo humano, fazer pelos de monstros ou simular uma iluminação que pareça que as coisas estão debaixo d'água. Nenhum outro estúdio era pioneiro em fazer imagens geradas por computador como era a Pixar. Mas aí em 2006 a Disney comprou a Pixar, mas eu não acho que o Steve ficou chateado, porque um ano depois ele alcançou o sonho dele de vender um computador de alto desempenho, mas dessa vez um pouquinho mais em conta. Só um pouquinho mesmo. Agora eu quero cortar qualquer ideia errada que os computadores fazem todo o trabalho para os animadores. Os animadores ainda têm que manualmente posar o corpo e expressão facial dos personagens por cima do personagem. Animadores constroem um sistema complexo de módulos e ossos que deixa eles manualmente posarem o personagem em qualquer posição possível. É quase como um fantoche de stop motion digital, ou um fantoche normal, só que sem nenhuma corda. Então é como se todos os personagens em CG fossem versões mais complicadas do Pinóquio. Usar rigs de personagens é realmente a única maneira de animar personagens em 3 dimensões. Mas não é como se a gente pudesse usar rigs na animação 2D. Nessa tal dimensão 2D não tem nem aonde encontrar o eixo Z. A animação em 2D só pode ser feita desenhando à mão 24 novas imagens a cada segundo.
Mas na verdade não, eu menti! Mesmo lá atrás, quando os personagens eram animados em papel e células, os animadores não desenhavam um frame inteiro novo a cada frame presente. Geralmente eles animavam um pedaço do personagem e pintavam cada pedaço na sua própria célula. Se lembram do Robin? Eles desenharam um corpo e 5 cabeças diferentes. Mas já que células são objetos físicos que ficam mais difíceis de lidar quanto mais você tem, animadores na época só podiam quebrar o personagem entre 2 ou 3 células. Mas agora, graças aos computadores, a gente pode quebrar um personagem em quantos pedaços a gente quiser. Tipo uns 4 ou uns 5. Ou 173! Você por acaso já brincou com um revolucionário e gratuito software de animação chamado Pivot Stick Figure Animator? Se você é o tipo de pessoa que fala: Ah, eu desenho muito mal, eu nem consigo desenhar um palitinho. então você vai amar esse programa. No Pivot, você é dado um boneco de palito pré-feito ou um cavalo, que tem essas juntas que podem ser posadas como você quiser. E cada um dos membros desses bonecos são só pedaços individuais que estão conectados de um jeito para fazer eles parecerem ser um bonequinho de palito. Então, para fazer essas animações, a gente nem tá desenhando de verdade. A gente só tá manualmente posando um personagem como um marionetista digital. Eu não tava dizendo que você pode fazer 173 pedaços de rig só pelo meme, porque esse é o tanto de pedaços que eu utilizo. Isso aí, até eu sou um rig. E eu posso te contar um segredo? Muitas animações de TV também usam rig. E é claro que a animação tradicional feita à mão ainda é usada para fazer essas séries. Não é uma forma de arte perdida ou algo assim. Mas rigs são muito úteis para fazer animações de nível ainda assim muito alto de qualidade, com um custo barato de produção. E como a gente já sabe, a animação para TV tem que criar mais animação com menos orçamento. Mas talvez a animação por rig ainda esteja longe de ser o custo-benefício que você tá procurando. E talvez você não seja fã da aparência de fantoche complexo e você queira alguma coisa que pareça mais humana. Bom, tem mais um processo de animação pra gente conhecer, chamado de Motion Capture! Se a gente botar um ator dentro desses trajes bobos com bolinhas de ping-pong, um computador pode localizar e gravar os exatos movimentos desse ator. Agora é só a gente pegar esses movimentos, colocar um modelo de personagem por cima e a gente vai ter uma animação bem merda. Motion Capture é tipo um rotoscoping da animação 3D. Ele corta custos, mas o resultado é humano demais e a gente volta lá pro fundo do Vale da Estranheza. E é por isso que as crianças do Expresso Polar parecem umas aberrações, porque elas estavam seguindo os exatos movimentos do Tom Hanks. É isso mesmo que você escutou. Tom Hanks, um homem adulto, fez motion capture para um garoto heróico sem nome de um filme chamado Expresso Polar. Deve ter um motivo pra gente não ter feito um desenho completamente em motion capture por mais de 10 anos, porque eles ficam estranhos. Mas assim, isso não impediu um deles de poder ganhar o Oscar, né? Em animação, inclusive. E antes que pergunte, não foi a Casa Monstro ou Tintin. Foi Marte Precisa de Mães. Duh! Assim como o rotoscoping, motion capture pode ser usado corretamente. Personagens gerados por computador atuando lado a lado com atores reais é uma parada que eu acho muito legal. Não é à toa que esses personagens em animação que aparecem nos filmes live action se mexem igualzinho aos atores reais em cena. E não vamos nos esquecer de todas as VTubers que usam tecnologia de motion capture para trazer os seus lindos atributos à vida. Não importa qual método alguém use pra tentar te convencer que alguma coisa tá vivinha da Silva. Eu acho isso incrivelmente bacana. E eu espero que você ache bacana também. Mas talvez você não ache isso legal. E você não ligue pra animação. E você só botou esse vídeo pra tocar enquanto você faz faxina. E não esquenta com isso não, eu faço isso toda hora. Eu só gosto de aprender sobre como as minhas mídias de animação favoritas são criadas. Porque nem sempre é o mesmo processo. E eu acho incrível que tecnologias novas permitem qualquer um se expressar de qualquer maneira imaginável. Uma pessoa se expressando. Ei, malandro, não finge que não entendeu não, filho de uma égua. Desde os grandes estúdios que agora são pioneiros em estilos novos e interessantes de animação, até os estúdios indies que têm acesso a tecnologias incríveis que permitem qualquer um, trabalhando do seu quarto, nos seus pijamas, a criar verdadeiras obras-primas da animação. Então, se você é o tipo de pessoa que gosta de enganar os outros fingindo que alguma coisa tá viva, então você merece todo o respeito do mundo. Então bora ver algumas pessoas que ajudaram a essa animação desse vídeo aqui a ser possível. Olá! Você acabou de chegar no final desse vídeo. Eu espero que tenha curtido. Eu ainda tô aprendendo a usar esse modelo de VTuber, então eu tô exagerando nas minhas pronúncias. A tecnologia por trás disso aqui vai além da minha compreensão. Então, se você ainda tá pensando o que você vai querer pegar pra esse Natal, então ótimas notícias. Mexazinho novo disponível lá no meu site, só que eu acho que não vai pro Brasil, então só Feliz Natal. Agora, se você me dá licença, eu vou lá tirar um ronco. Hã? Você ainda tá aí?
Ah, eu vou usar isso mais vezes.